Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Então, professor José Júnior, quis compartilhar com vocês essa aula a respeito da escolha do tema de seu trabalho de monografia, que eu acho que seja um tópico importantíssimo. Eu diria até que a escolha do tema é o ponto de partida do seu trabalho. A escolha do tema é a referência, é a base para o desenvolvimento do seu trabalho. E a minha preocupação é que estamos em março e já na maioria das faculdades e a maioria de vocês estão na fase de elaboração do seu projeto de monografia, e é nesse momento que você vai definir o seu tema, vai definir o seu problema, objetivo, justificativo e por aí vai. E a base, como eu falei, é a escolha do tema, né? Então, e eu quero deixar algumas dicas para vocês de informações, de métodos para uma escolha adequada do tema. E assim também ajudar, auxiliá-los de forma a facilitar essa escolha e que a escolha seja adequada, correta, para evitar que chegue no meio e ao final do trabalho e em razão de uma escolha inadequada, errada do tema e criar um gargalo e trazer dificuldades no desenvolvimento do seu trabalho. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um método para a escolha do tema. E antes eu quero já iniciar trazendo uma dica para vocês a respeito dessa escolha do tema. Bom, para você escolher o tema, você tem que pensar e criar o seu tema. Pensar muito, não se hesitar em pensar e ao mesmo tempo pesquisar. Por que eu trago aqui essa primeira dica? Porque eu observo na faculdade, seja em sala de aula, nos corredores da faculdade, uma certa preocupação dos alunos e dúvida, né, quanto à escolha do tema. E às vezes, devido ao desconhecimento desse método que eu vou passar aqui nessa videoaula, de procedimentos para a escolha do tema e de forma que ele seja correto para o seu trabalho, às vezes os alunos, o pesquisador, ele até pergunta: nossa, me dê um tema, e exatamente eu entendo que seja o fato do desconhecimento da informação adequada para a escolha do tema. E não é a forma correta você pedir um tema. Eu até classifico a escolha do tema como algo personalíssimo, que o próprio aluno deve definir o seu tema. Agora, logicamente que a escolha do tema vai envolver uma análise e uma discussão, seja com seu orientador, seja com seu colega na faculdade, mas que a escolha seja sua e deve ser sua. Então, e para isso você vai ter que dedicar um tempo de pensar, pesquisar a respeito do tema. Realmente dá um trabalhozinho, mas um trabalho tranquilo, tá? É bastante simples, desde que você se disponha realmente a pesquisar e pensar sobre o melhor tema. Eu acho que vale a pena porque, como eu disse, a base é o ponto de partida. Então, isso é um momento delicado, é um momento que vai definir todo o seu trabalho. Então, bastante cuidado, a dica que eu deixo, tá? Realmente escolha o seu tema, o que você pode fazer é discutir e deve, com seu orientador a respeito dos possíveis temas que você tem interesse de elaborar a sua monografia, e que seus colegas também, isso é natural, mas que você defina, que você escolha. E vamos lá, método para a escolha do tema. Eu trouxe aqui René Descartes, porque ele é o pai da filosofia moderna e ao mesmo tempo o criador do método cartesiano. Então, para quase todas as coisas, a gente precisa de um método, a gente tem
um método a seguir. Bom, nesse caso, o método, qual seria o conceito de método? É uma sequência de procedimentos necessários para se atingir um objetivo. Meta. Então, método traz a solução de problemas. Então, quando você, nesse nosso caso aqui, nós temos que escolher um tema. E para a escolha desse tema, nós vamos seguir um procedimento para atingir esse nosso objetivo, que é escolher o tema. Então, quando o aluno está lá, professor, me dê um tema, me fale um tema da minha monografia, nesse exato momento, esse aluno está com um problema. E a solução desse problema vem com os procedimentos necessários para atingir a escolha desse tema, para atingir a meta que é escolher esse tema. Então, a escolha do tema é a solução de um problema que adveio de uma sequência de procedimentos. E nessa aula nós vamos exatamente tratar dessa sequência de procedimentos para atingirmos o nosso objetivo, que é a escolha do tema. Vamos iniciar aqui com uma observação que não deixe o tema extenso demais, tá? Não deixe o tema extenso demais. Então, não é adequado que você deixe um tema longo. Não é adequado que você deixe um tema longo. É sempre bom ter o cuidado de o tema não estar muito extenso, tá certo? Até porque é deselegante um tema muito extenso. E aí nós vamos ver aqui, nessa aula, um exemplo de um tema que não é muito longo, não é muito extenso. Gente, o tema do seu trabalho é exatamente o assunto que você deseja desenvolver, tá? E você tem que observar que esse assunto, o seu tema, ele deve ser um tema problematizado. O tema deve trazer uma ideia clara do problema a ser resolvido. O tema, ele é divergente. Exatamente porque o assunto que você escolheu para desenvolver a sua monografia, que é o seu tema, o desenvolvimento da monografia são exatamente os argumentos que visem a solução dessa divergência. Então, não faz sentido você escolher um tema que não seja problematizado, porque o seu trabalho de monografia não vai atingir o objetivo, que é a solução. Então, a gente só busca solução para um problema, a gente só busca solução, nesse nosso caso aqui, para uma divergência. E aí nós fazemos a seguinte pergunta para constatação da problematização do tema. É uma dúvida a ser superada? Se a resposta for sim, significa que o seu tema é problematizado, que o seu tema é divergente. Tá? E de que forma você vai constatar se o seu tema, o assunto escolhido por você para ser desenvolvido é divergente ou não? Através das pesquisas. No caso, no campo do direito, você vai pesquisar a doutrina, tá? Você vai pesquisar a jurisprudência, a lei, e aí você vai concluir acerca de esse assunto ser ou não divergente. Tá certo? E assim você vai estar estabelecendo valor ao seu trabalho. E aí vamos para o exemplo de um tema divergente. E ao mesmo tempo aqui vamos atestar o método, o procedimento para se escolher o tema passo a passo. Primeiro, dentro do método, primeira coisa, você tem que escolher o assunto. E aqui eu deixo uma observação. Procure agregar valor a esse assunto, tá? Procure trazer uma identidade sua para a escolha do assunto. E eu oriento sempre que é bom você estar atento a escolher um assunto que esteja relacionado a um objetivo seu. Por exemplo, você vai advogar na área tributária, você vai advogar na área criminal, então você vai fazer o OAB, segunda fase, administrativa. Então, escolha um tema em que você possa desenvolver um conteúdo que vai ajudar
a você atingir objetivos que estejam próximos a você, tá? Então, assim, você vai estar fazendo isso, agregando valor ao seu trabalho. E, ao mesmo tempo, também, você tem que olhar sobre a ótica do leitor, que seja também um assunto interessante, que seja um assunto que vai provocar interesse em quem vai estar lendo o seu trabalho, vai estar provocando também interesse à própria banca, logicamente, porque a banca que vai estar avaliando o seu trabalho. Então, de toda forma, você chama a atenção do assunto, tanto para você quanto para quem vai estar lendo o seu trabalho. Uma vez delimitado o assunto, uma vez escolhido o assunto, você vai delimitá-lo. E nesse exemplo aqui, tributo é o assunto, se a gente observar aqui, ele é genérico e agora a gente vai delimitar. Pedágio, taxa ou tarifa. Nesse caso, nesse exemplo, nós estamos aqui delimitando o nosso assunto. Tá? Delimitando o nosso assunto. E, ao mesmo tempo, você já deve estar observando, ao escolher o assunto e delimitá-lo, que esse assunto seja problematizado, que ele seja um assunto divergente, porque só assim você vai desenvolver uma solução para ele. No desenvolvimento do seu trabalho, nos seus argumentos trazidos, você vai trazer uma solução para o seu trabalho. Nesse momento aqui, eu já devo ter observado que pedágio, taxa ou tarifa, há quem diz que pedágio é taxa e há quem diz que pedágio é tarifa. E aí, quando eu trazer todos os argumentos no meu trabalho de monografia e ao final eu vou concluir, eu vou trazer a solução para o leitor. E aí ele vai tirar a sua dúvida acerca de o pedágio ser taxa ou tarifa. Tá certo? E aí, a escolha do tema não para por aqui. Você tem que também colocar o tema sob uma perspectiva. Pedágio, taxa ou tarifa sob a perspectiva tributária. Então, o meu tema ele vai ser desenvolvido sob a perspectiva tributária. Se a gente observar aqui trata de um exemplo de um tema adequado. Por quê? Olha só, pedágio, taxa ou tarifa sob a perspectiva tributária. Não é um tema extenso, não muito longo. Ao mesmo tempo, eu já pesquisei e vi que é um tema divergente. Então, eu posso desenvolver o meu trabalho de monografia em busca de uma solução para esse tema. E assim eu estabeleci valor ao meu tema. Então, é um exemplo de tema adequado. Vamos aqui, eu vou trazer um outro exemplo aqui para vocês. Então, vou mudar aqui, exemplos. Um outro exemplo de um tema adequado. Tá? Então, suponhamos que, olha, eu quero advogar na área tributária, eu vou fazer minha segunda fase do AB em penal, ou melhor dizendo, desculpa, eu quero advogar na área criminal, eu quero fazer minha segunda fase do AB na área penal, então a minha monografia eu vou estar fazendo sobre um assunto que eu tenho interesse. Então, crime, né? Digamos que você quer um assunto sobre o crime. Então, esse é o assunto. Beleza. Bom, uma vez estabelecido o assunto, né, você vai delimitá-lo. Então, vamos lá. Crimes, eu vi que há uma problematização acerca dos crimes no Código de Trânsito Brasileiro, se há ou não a aplicação da lei penal. Então, eu estou aqui diante de uma divergência, de um problema. Pesquisei. Então, você tem que pesquisar antes de você escolher, delimitar o tema e para você verificar essa problematização, somente diante de uma pesquisa de bibliografias, você saber que a jurisprudência, a doutrina se divergem, realmente tem um problema para você trazer a solução no desenvolvimento do seu trabalho de monografia. Então, crimes, vou delimitar meu tema, crimes no Código de Trânsito Brasileiro. Crimes no Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso,
Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso aqui, eu tenho um assunto delimitado. Bom, não basta você delimitar o assunto para você concluir, definir o seu tema. Você tem que ainda colocá-lo sob uma perspectiva. Então, vamos lá. Então, aqui eu já verifiquei um assunto delimitado e agora eu vou colocá-lo sob uma perspectiva. Crimes no Código de Trânsito Brasileiro sob a perspectiva penal. Então, nesse caso aqui, o meu tema está sob uma perspectiva. Então, nesse caso, o meu tema está sob uma perspectiva. Então, vamos lá. Olha só. Cheguei aqui ao meu tema, em que o assunto é crime, sob a perspectiva e que eu delimito, né, crimes no Código de Trânsito Brasileiro, sob a perspectiva penal. Então, se eu observar aqui, não é um tema extenso e, ao mesmo tempo, é um tema em que é problematizado, divergente, e então, com isso, eu estou diante de um tema também adequado. Então, gente, é isso, tá? Então, os passos são esses para definir o seu tema. Esse é o método a ser utilizado. Você delimita o assunto, ou você escolhe o assunto, delimita esse assunto e coloca ele sob uma perspectiva, tá? E observando que o tema não deve ser muito extenso e que esse tema deve ser um tema divergente, problematizado. Espero ter ajudado, espero que ajude vocês aí na escolha do tema, tá certo? Eu só peço a vocês que deixe o seu comentário deixe a sua dúvida, tá? Se você gostou, não gostou, deixe seu feedback, porque assim eu posso estar melhorando e uma soma de dúvidas aí que nos comentários eu posso observar e fazer uma aula específica, especial para tratar dessas dúvidas. E é isso aí, tá? Então, espero que vocês entenderam o método de escolha e sucesso, tá? Gente, obrigado, até mais.